Ageu 2, versículo 3, e depois vamos pular para o versículo 9. Diz o 3: Algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. E no 9 agora: A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro da Babilônia, quando eles foram levados cativos como escravos e prisioneiros, por terem desobedecido a Deus e desviado o coração por muito tempo, de muitas vezes. Deus sempre traz disciplina quando isso acontece. E ele disciplinou o povo dele, levando a Babilônia a invadir Israel, destruir tudo, queimar as casas, os portões, derrubar os muros, destruir o templo e levar quem sobreviveu prisioneiro para a Babilônia. Ficaram 70 anos lá e depois voltaram para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E Ageu foi um profeta levantado por Deus para confrontar o povo, porque eles chegaram trabalhando com a fé firme e foram desanimando, pararam de servir, deixaram de construir o templo, começaram a cuidar das suas próprias vidas pessoais o tempo todo, desanimando da fé. Então desviaram da fé e pararam de servir o Senhor. Havia 3 motivos para o desânimo deles. Primeiro, a falta de recursos materiais. Eles eram um povo escravo, voltaram com nada. A vida financeira deles era bem difícil e eles não tinham recursos nem para construir as casas e nem o templo. Então isso ajudou a desanimá-los. Outro motivo é que os samaritanos eram uma oposição muito forte, não queria que eles construíssem o templo de novo, inclusive fazendo pedidos para o rei da Pérsia para que o rei proibisse eles de construir o templo. Depois vocês veem a história lá em Esdras e Neemias. O terceiro motivo é que o próprio rei, ouvindo a carta, ouvindo a opinião de quem estava criticando os judeus, decretou, o rei Artaxerxes da Pérsia decretou que não era mais para eles trabalharem no templo. Então teve problema político, teve problema financeiro e teve problema de conflito com os inimigos. Com isso eles desanimaram e pararam de trabalhar. Falou: vamos cuidar da nossa vida, parar de servir o Senhor, parar de cuidar da fé, parar de construir o templo. Vamos trabalhar, a gente vai ficar melhor e mais em paz se a gente cuidar da nossa vida. E é exatamente isso que acontece. As lutas vêm de todos os lados sobre a nossa vida, para a gente desanimar da fé, desviar e parar de servir. É exatamente esse propósito. E às vezes o próprio Espírito envia provações para saber quem vai perseverar. E acontece que eles não perseveraram, e aí Deus levantou Ageu e Zacarias, 2 profetas, para confrontá-los, para restaurar a fé deles e fazê-los voltar à obediência, construindo de volta o templo. Só que aí eles lançaram os alicerces do templo, e o templo tinha 27 metros por 27 metros, muito menor do que o templo de Salomão. Ia ser uma sinagogazinha comparada com o templo de Salomão. E olha o que diz Esdras 3:12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos que tinham visto o primeiro templo, o do Salomão, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Você viu o templo? Ele não tinha sido destruído. Você estava lá, você viu a grandiosidade, a glória do templo de Salomão, a riqueza daquilo lá, a ponto de todos os reis da terra irem lá para conhecê-lo e para conversar com Salomão. E agora tinha sido destruído, vamos construir de novo, só que a construção é ridícula. E aí você lembrou do antigo e comparou com o novo e chorou. Não era isso que eu esperava. Deus está restaurando, mas não é essa restauração. Tinha que ser restaurado até melhor do que o outro.
Nosso Deus é grande, porque Ele deixou acontecer isso com esse tempo michuruco, desse jeito. Choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Por isso que o nosso texto, no versículo 3 de Ageu 2, fala: alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Sim. Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas aí no versículo 4 o Senhor começa a animá-los. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Zorobabel era o governador da época responsável pela construção, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos vocês. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as regiões e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que quando Deus fala de coisas materiais, a gente sempre tem que entender que a Bíblia é um livro de fé. Ele fala de plantações, de colheitas, de prata e ouro, sempre no sentido espiritual, como um sentido de riqueza espiritual. Pode ter um acompanhamento material, mas não é o sentido básico que Deus propõe. Alguns dizem que no Antigo Testamento a ênfase era material, mas nós não cremos assim. Deus sempre fala no sentido espiritual. Jesus também fez isso. Então, quando ele fala que as nações virão para este templo, as nações foram, não para ver o templo, porque ele era michuruca, mas Deus converteu povos, gente de toda tribo, povo, raça e nação. Todos eles fazem parte hoje do templo de Deus, que é o corpo de Cristo. Cumpriu-se a profecia. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. E o 9, o nosso na sequência: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Ele não olha para o tamanho, para a riqueza, para o luxo material, porque o templo insignificante teria uma glória maior do que aquele gigantesco de Salomão. Por quê? Porque foi nesse templo, depois de várias reformas que o rei Herodes fez, que Jesus entrou. Quando ele leu Isaías 61, quando ele diz que o Espírito estava sobre ele, a glória de Deus se manifestou em Jesus na sua plenitude, e essa glória entrou no templo. É nesse sentido que ele está falando. Esse é o primeiro sentido que a gente tem que olhar no contexto do texto. Ele cumpriu, ele não só entrou, a profecia se cumpriu quando Jesus leu. Ele falou: hoje se cumpriu esta profecia. Nenhuma profecia foi cumprida no templo de Salomão. Eles só faziam ofertas, movimentos religiosos no templo. Mas quando Jesus entrou, a coisa mudou. Ele fez uma conexão nova. O templo de Deus, que era o prédio, deixou de ser só o templo e virou lugar de habitação, porque Jesus entrou. Naquele momento, o templo terreno, que é madeira, cimento, pedra, se conectou com o templo divino, que era Jesus, e os dois se fundiram. Virou algo novo, como se fosse uma previsão do Pentecostes, quando o Espírito derramou-se sobre toda a carne, igualzinho fez com Jesus, e aí não precisou mais de templo físico. Então foi como se fosse uma migração do antigo para o novo, da antiga casa para a nova casa.
E aí você pode expandir a ideia da glória cada vez maior. E isso acontece hoje. Do mesmo jeito que o povo pensava materialmente, hoje os crentes pensam materialmente. Tem igreja com esse texto na frente dizendo que a glória deste tempo será maior do que do anterior, falando de tamanho, de riqueza, de cores, de conforto, e não tem nada a ver. Da mesma forma que isso aconteceu lá, do povo desviar, não cuidar do templo, acontece hoje. Nós paramos de cuidar do templo de Deus, que é o coração nosso e do próximo, como eu falei semana passada, e acabamos correndo atrás das nossas coisas materiais. A exigência do mundo está muito alta, as contas estão muito caras, as necessidades são cada vez mais urgentes e a receita está cada vez mais difícil de ser ganhada. Então você precisa trabalhar mais para ganhar menos, e aí você precisa ter um pouquinho de descanso, e aí você corre atrás de ter uma vida fácil, de conforto, de segurança, e esquece que tudo isso está em Deus em primeiro lugar. E aí nós fazemos o que eles fizeram depois que voltaram do cativeiro: deixamos a casa de Deus para trás, que somos nós e o próximo, e corremos atrás das coisas materiais, priorizando as nossas próprias vidas, sem cuidar do que tem que ser cuidado. Eu estou falando de cuidar. É difícil de cuidar. Alguém daqui já teve bonsai? Ele morreu? Morreu. Nós também já matamos bonsai. Aquela arvorezinha japonesa, sabe, pequenininha? É muito difícil cuidar de planta. Você já teve bonsai? Morreu. Carlinha é paisagista, então dele não pode morrer. É difícil cuidar de planta. É difícil. A gente não cuida nem de planta. Tem que cuidar do coração. Cuidar da planta é só ir lá, jogar um adubozinho, podar e jogar água. E conversar com ela é bom às vezes, né? Agora o coração não é só isso não. Dá trabalho de verdade. O seu, imagina do próximo. O próximo dá mais trabalho ainda. E a gente parou de fazer isso. Igualzinho eles pararam. Eles pararam de cuidar do templo e nós também paramos de cuidar do templo. A gente acaba focando nas coisas temporais, terrenas, materiais. Deixamos de lado as coisas eternas. Mas Deus sempre repete as suas ações e Ele volta para buscar de novo toda vez. Sempre. Manda juiz novo para restaurar, perdoa mais uma vez, busca de novo, restaura de novo, perdoa de novo. E mais uma vez Ele está falando para o profeta Ageu, depois de morto, falar. Dessa vez no ano 2023, em Londrina, na igreja Éter. Porque Ele quer que a gente abandone essa prática torta e volte para cuidar do que interessa aos seus olhos. Lembrando também que Deus se revela progressivamente. E a Bíblia mostra essa revelação progressiva. Por exemplo, no lugar. O primeiro lugar que Deus se revelou foi no Jardim do Éden. Andava do lado de Adão e Eva. Não quis ficar assim. Não deu para ficar assim. Caíram. Saíram do jardim. Qual foi a próxima revelação? Monte Sinai. Não vou falar todas, vamos evoluindo algumas. Ele se revelou no Monte Sinai para mostrar o seu poder, a sua grandeza, para o povo temer Ele. Nossa, esse Deus é nosso Deus, Ele é assim, é. Olha como Ele se revelou para nós. Ele não é aquele Deus que anda do lado, então Ele é esse Deus poderoso. Sim, já teve uma evolução na revelação. Depois, Ele habitou no tabernáculo. Aquele Deus do Monte Sinai se reduziu para caber numa arca dentro de uma sala pequenininha, dentro de uma cabana que era o tabernáculo. Mas não ficou aí, porque depois ele avançou e se revelou de uma forma nova dentro de um templo de Salomão, glorioso, rico. Mas não ficou por aí. Ele entrou em carne no tempo de Herodes. Está vendo a evolução da revelação? Ele vai aumentando a sua demonstração. Revelação sobre revelação. Glória sobre glória. Mas não ficou por aí. Ele enviou o Espírito Santo para sair de tudo isso
e entrar no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. E não vai ficar por aí, porque nós seremos um totalmente com Ele na glória eterna, pela eternidade. Então, percebe o movimento do Éden para o Monte Sinai, para o tabernáculo, para o templo de Salomão, para o templo de Herodes, para a igreja e para a eternidade. Deus quer mais de nós. Não quer só estar andando do lado, não quer só estar no nosso meio, não quer só mostrar o seu poder, não quer só estar dentro de um templo, não quer só habitar no nosso coração. Ele quer mais. Isso também é mostrado na revelação que Ele fez de Jesus Cristo, algumas para a gente lembrar. A revelação progressiva dele. Primeiro, Ele era o descendente da mulher que caiu em pecado, que esmagaria a cabeça da serpente. Era Jesus, Ele já profetizou lá atrás no Éden. Depois, era o cordeiro da oferta de Isaac. Quando Abraão ia lá oferecer Isaac como oferta, apareceu o cordeiro do lado e falou, um anjo falou, o Senhor falou para Abraão: não mate seu filho. Abraão levantou o olho e viu o cordeiro do sacrifício. Era ali Jesus já sendo tipificado, um tipo de Jesus, não o Jesus físico que nasceu, mas um modelo dele, um tipo que a Bíblia chama. Depois ele se revelou Jesus como o pão sem fermento, aquele pão que não peca. Fermento na Bíblia tem um sentido de pecado, então pão sem fermento era outro tipo de Jesus. Vai entendendo aí, meu filho, que vai vir, tem várias revelações, vai entendendo, estou sendo sutil, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois ele mostrou que era o cordeiro da Páscoa lá do Egito, quando teve que tirar o sangue, passar no batente das portas, depois levar para dentro e se alimentar dele. Mais uma revelação de Jesus. Depois lá para frente, quando o povo pecou, Ele mandou as serpentes que morderam o povo, e o povo estava morrendo, e aí Ele falou para Moisés: faz uma serpente de bronze e põe no madeiro, e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. Jesus Cristo no madeiro, se você olhar para Ele, você vai ser curado. Depois se revelou como rei e descendente do rei Davi, que reinaria para todo sempre. Está vendo? Uma revelação sobre a outra. Depois seria o Messias, que nasceria de uma cidadezinha, filho de uma mulher. Depois, quando João Batista veio, mais uma revelação: depois de mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, que eu não sou digno nem de desatar o nó das suas sandálias. Percebe um movimento de revelação que Deus faz sempre? E nós sabemos que existem algumas profecias para a igreja. Uma delas pode ser aquela profecia da chuva. Tem duas chuvas, a temporã e a seródia. Está lá em Levítico 26:3. E outros textos que nós vamos ler só para você entender o que é isso. Fala de agricultura de novo. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. Você acha que ele está falando de plantação? Ele está falando de fé. Você acha que quem obedecer, seguir os seus decretos, obedecerem diligentemente os seus mandamentos, vai ser próspero para ter uma colheita? Sério? Você acha que Deus é um Deus fazendeiro, que quer abençoar a sua colheita só? Sério? Pensa maior. Deus é infinito. Lógico que Ele vai abençoar a sua colheita, mas é muito mais. Pensa no Espírito. Coloca a fé para funcionar. Entra no reino espiritual. O que quer dizer? Enviarei as chuvas nas estações próprias para a sua vida, em cada estação que você passar. Texto da Bíblia é texto eterno. A gente não tem fazenda. Alguém tem fazenda? Sítio? Que cuida de... precisa colher para comer? Não, né? Então esse texto não seria para você. Mas é. Deuteronômio 11:13. Se obedecerem fielmente aos meus mandamentos que hoje lhes dou,
e se amarem o Senhor seu Deus e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. São as duas chuvas que ele fala. Em outra versão, eles traduziram do grego como temporã e serôdia. Temporã é a chuva precoce, que vem antes, lá no final de outubro, quando eles começam a plantar. Então é uma chuva que prepara o terreno para ser lavrado, para ser semeado, e também irriga o que foi semeado, para começar a germinar. Essa é a chuva precoce, a chuva temporã. E aí eles plantam lá no final de outubro, novembro, e a plantação cresce até março, abril. E aí quando Deus manda outra chuva, em março e abril, que é a chuva seródia, que é a chuva tardia, as últimas chuvas. Então Deus cuida do povo mandando chuva no tempo certo, porque eles precisavam disso para sobreviver. É o pão nosso de cada dia deles. Eles precisam subsistir da agricultura. Hoje nós temos várias fontes alternativas além da agricultura. E a última chuva, serôdia, servia para dar crescimento, para confirmar a colheita boa, para dar aquela aguada de capricho de Deus, para não faltar, mas para ter abundância. Está quase na hora de colher, então eu vou derramar a bênção agora para colher muito. E ele mandava a chuva serôdia. E a promessa é de mandar chuva antes e chuva depois, para não faltar. Em Jeremias 5:23, mas este povo tem coração teimoso e rebelde, afastaram-se de mim e me abandonaram, não dizem com sinceridade, vivamos com temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e de primavera, e nos garante a colheita no tempo certo. É sempre de várias formas, falando que a obediência traz o cuidado e a proteção de Deus. Zacarias 10:1, peçam ao Senhor chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade, e Ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. A Bíblia é cheia de simbolismo, você precisa entender e buscar compreender os simbolismos. Olha como ele trata o favor do rei, lá em Provérbios 16:15, quando o rei olha com favor para alguém. Quando o rei sorri, há vida, seu favor refresca como chuva de primavera. Está vendo o simbolismo bíblico? Entenda a Bíblia desse jeito, não leia literalmente. Joel falando do derramamento do Espírito Santo em Joel 2:23. Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas de primavera. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu Espírito, no versículo 28 esse. Ele fala das chuvas no 23, segue um pouquinho, no 28 ele fala o motivo das chuvas, no 28, então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Está vendo a mudança? O simbolismo se aplicando ao Espírito Santo como uma chuva. Chuva temporã antes e chuva serôdia depois. Oséias 6:3, na Almeida Revista Atualizada, fica bem legal de ler quando ele fala sobre a confiabilidade de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E Tiago 5:7 no Novo Testamento já tem o mesmo sentido espiritual. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam um amadurecimento da sua preciosa colheita. O Senhor trata-nos como colheita. Nós somos os ramos selvagens
arrancados da onde estávamos e enxertados na videira verdadeira que Ele quer cuidar. Ele traz você para Ele, para arrancar o que está de impuro, seus espinhos, seus galhos secos, seus bichos, suas doenças, para fazer você receber a seiva de vida pura dEle, porque Ele é a videira verdadeira. E nesse texto diz que com grande expectativa aguardam um amadurecimento de sua preciosa colheita. Você é chamado para colher vida com Deus, em todos os aspectos, inclusive materiais. Outra profecia que pode ser para a igreja em Ageu no nosso texto, 2:9. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que a glória nossa é maior do que a glória de todos os templos de madeira e pedra. É claro. Quando é que essa glória se manifestou com maior intensidade que nós vimos até hoje? Em Jesus. E depois de Jesus, quando é que ela se manifestou com a mesma intensidade? Na igreja primitiva. No Pentecostes, a glória de Deus desceu. Não foi um avivamento, foi a glória que desceu. A presença viva de Deus no Espírito Santo entrou. Aquela imagem que parecia como fogo nos remete ao Monte Sinai, onde a glória de Deus desceu e o fogo saía do monte. Essa presença entrou. Não é um poder, não é uma graça, não é uma capacitação, não é um derramamento de dons, não é a sabedoria. É tudo isso e muito mais. É Deus em presença entrando no lugar. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. A gente ora por avivamento, muito pequeno. Você quer fazer o que com o avivamento? Encher a igreja? Fazer uma igreja grande? Converter todo mundo que está perto de você para vir para a igreja? Ali está tendo avivamento, porque é assim que funciona, né? Só que quando a glória desce, não fica num lugar só. Quando a glória desce, ela não vai embora. Avivamento vem e vai. E a glória veio em Pentecostes e permaneceu sobre a vida de todos os membros da igreja primitiva enquanto eles viveram. O que causa um avivamento? Muitas conversões. O que mais? Consagração profunda de todos os crentes que foram tocados. O que mais? Confissão de pecados profundos em público. O que mais? Orações avivadas, intensas, paixão para serviço, aumento da manifestação da justiça, como obras sociais mais intensas. É isso que o avivamento faz, entre outras coisas. Tivemos 4 grandes avivamentos. Primeiro, os 3 primeiros nos Estados Unidos. Primeiro em 1730, que durou 30 anos. Foi lá nas colônias do século 17 dos Estados Unidos. Foi guiado e liderado por Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Alguns anos depois, 30 anos depois que acabou o primeiro, veio o segundo, no avivamento de novo nos Estados Unidos, em 1790, que durou 50 anos. O terceiro foi o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, na Califórnia, liderado pelo William Seymour. Procurem a história depois, história do avivamento Azusa. Você fica querendo voltar naquela época para ter aquilo. Foi um avivamento. E o quarto grande foi no país de Gales, em 1904, pouquinho antes do avivamento, mas meio que junto ali os dois, lá no país de Gales, liderado por Evan Roberts. O que aconteceu no Pentecostes, nós vamos ver agora, foi espetacular.
A gente não para prestar atenção. Não é só um movimento de Deus, é uma presença de Deus. Porque no Pentecostes e no que aconteceu na sequência, quando eles foram batizados no Espírito, entrou e eles se levantaram falando em línguas, todo mundo entendia, não tinha culto programado, não tinha panfleto, internet, rádio, satélite, TV, livro, não tinha nada, não tinha carro para ir atrás, para pregar, não tinha convites para serem feitos, simplesmente espalhou vida, e a luz atraiu a multidão, e aquele dia Pedro pregou e 3.000 pessoas foram salvas, sem programação, sem horário de culto. Saiu dali, estava no templo, passando pela porta, Formosa, viu um paralítico. Pedro falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou na mão do paralítico, puxou ele para cima e falou: em nome de Jesus, levanta. O paralítico foi curado na hora, saiu louvando a Deus. Todo mundo viu, todo mundo reconhecia ele estava na porta do templo. É aquele paralítico, o que está acontecendo? Foi agora que aconteceu isso, agora. Quem que fez isso? Os discípulos daquele Jesus lá. Ele está lá ainda? Está. A multidão na hora, está em Atos, leia lá. A multidão foi correndo para onde Pedro estava, Pedro e João. Pedro pregou de novo. Sabe quantas conversões teve? 2.000. 5.000 crentes em 2 pregações. Está em Atos 4. A palavra foi tão intensa que o Espírito que falou por meio de Pedro não deixou nem ele fazer o apelo no final. Quem quer receber Jesus, levanta a mão aí, vem para frente, que nós vamos orar, fazer uma oração de entrega. Não deu tempo não, porque antes dele pregar, os judeus prenderam Pedro. Ele foi preso junto com João. Prenderam e levaram ele para interrogatório. No interrogatório mandaram ele parar de pregar sobre Jesus. Sabe o que ele falou? Pregou aos líderes: cala a boca e para de pregar. Mandou parar. Foram ameaçados. Olha o que eles falaram em Atos 4,13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Não precisa ter faculdade, seminário. Você conhece Jesus? Anda com ele? Fala igual, faz igual, anda igual, vive igual. As pessoas sabem quem é, não é você mais, é Jesus. E aí eles foram ameaçados. Em Atos 4,19, olha a resposta. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados de novo depois disso, mas foram soltos. Voltaram para a igreja, oraram com a igreja, e depois da oração, em Atos 4,31, depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Não tinha dancinha santa, não tinha giro de cabeça, giro de braço, cheio do Espírito Santo para falar da palavra. Diz o texto mais para frente que todos compartilhavam seus bens. E foi aí que Ananias e Safira mentiram por falta de temor e morreram na hora, porque mentiram para o Espírito Santo. Isso gerou mais temor na igreja, e por isso mais sinais eram feitos. Olha em Atos 5,12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor.
Não parava de gente se convertendo, não parava. No versículo 15, como resultado, o povo levava os doentes às ruas. Não é a rua da igreja, é as ruas de Jerusalém, uma cidade igual a nossa, grande, as ruas cheias de gente. O povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Com isso, aumentou a perseguição, e aí Deus espalhou a igreja. O que aconteceu quando a igreja é espalhada? Prega. Filipe pregou em Samaria, falou de Jesus na Samaria, Atos 8, no versículo 6, quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Pedro e João foram para Samaria depois disso, porque eles ouviram o que estava acontecendo, para orar com os novos convertidos, para que o Espírito Santo entrasse neles. Eles chegaram, viram os convertidos e oraram: Pai, que o Espírito Santo entre neles em nome de Jesus. E aí o que eles fizeram? Impunham as mãos sobre as pessoas, e quando eles colocavam as mãos, o Espírito entrava, a ponto de um mago que tinha lá ver isso acontecendo, e ele fazia sinais por demônios, que admirava todo mundo, e ele viu esse nível de sinal, ele se admirou, ele se converteu, ele se entregou, e quando ele viu o Espírito Santo entrando com um toque de mãos, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para que esse dom fosse dele. Também quero esse dom de pôr a mão e o Espírito Santo entrar. Aí ele foi repreendido pelos apóstolos, para você entender o nível da coisa. Aí um anjo veio e falou com Filipe, falou: Filipe, vai para o deserto agora, entra na estrada que vai para Gaza, lá onde está tendo a guerra hoje, uma estrada no deserto de Gaza, vai para lá. E Filipe foi, chegou lá, tinha a carruagem do eunuco, o servo da rainha da Etiópia, ele era um oficial dela. E no versículo 39 de Atos 8, quando saíram da água, ele pregou para o cara estava lendo a Bíblia dentro da carruagem. Aí ouviu o Espírito. Primeiro ele ouviu o anjo falou: vai lá para a estrada. Aí ele ouviu o Espírito: anda perto daquela carruagem. Ele foi do lado da carruagem e ouviu o eunuco lendo Isaías. E aí ele conversou com o cara, o oficial da Etiópia. Você entende o que você lê? Não, porque não dá para entender se ninguém me explicar. Eu sei para te explicar, então sobe aqui. Ele entrou na carruagem e explicou, falou do Evangelho. O cara se converteu. Ele viu o Espírito no cara. Agora você tem que ser batizado. Como assim? Posso ser batizado? Pode. Nada te impede, porque você tem o Espírito. Pararam, tem água ali. Então vamos descer. Desceram da carruagem. Olha o que diz o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo. Você entendeu esse texto? Não quer dizer que o Espírito falou com ele, falou: vai para tal lugar. Ele se enxugou, pôs a roupa, foi andando, se despediu, tchau. Não, vou ler de novo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Sumiu daqui, apareceu lá. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Depois o texto conta que Pedro curou um paralítico acamado há 8 anos na cidade de Lida. Em Atos 9,35 diz que todos os moradores de Lida e de Sarona, outra cidade, viram Enéas curado, o paralítico,
e se converteram ao Senhor. Vou ler de novo. Todos os moradores de duas cidades viram o paralítico curado e se converteram ao Senhor. Todos os moradores com uma cura. Pedro foi para Jope e ressuscitou Dorcas. Muita gente se convertendo, judeus e gentios que não eram judeus. Aí Pedro foi preso de novo, agora pelos romanos. Na cadeia preso, acorrentado nos punhos, um anjo entrou na cela dele. Na hora que o anjo entrou, acordou ele, as correntes caíram dos seus pulsos. E o anjo falou: vamos depressa. Ele acordou achando que estava tendo uma visão, levantou meio atordoado e foi atrás do anjo, foi andando, passou pela primeira guarita, passou pela segunda guarita, na terceira a porta abriu sozinha. E eles saíram da prisão. Aí ele se tocou do que tinha acontecido e o anjo sumiu de perto dele. Aí ele se tocou de que não foi uma visão, de que ele foi liberto por um anjo. O que ele fez? Voltou e contou o testemunho para a igreja. A igreja duvidou que era ele que estava batendo na porta. Não pode ser, ele está preso. Não, é ele, estou falando. Não, você está louco, é uma visão. É ele. Ele continuou batendo. A hora que abriram e viram Pedro, se alegraram e festejaram com ele. As cidades foram tão impactadas pela igreja espalhada que olha o que fala Atos 17:6 no final. Os acusadores da igreja gritavam assim, ó: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade. Cadê a igreja que causa transtorno, que perturba a cidade? Em Atos 19:10, isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Sabe o que é a província da Ásia? Toda a região do Oriente Médio. Todos os países em volta, cada cidade ouviu falar a palavra do Senhor. Não é um avivamento, espalha. Em Atos 19:11, no próximo, Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Não precisa orar, não precisa pôr a mão, não precisa reinar. Como é que a igreja de hoje está olhando para essa igreja? A gente pode ter internet, satélite, WhatsApp, TV, YouTube, gráficas, pode ter telões, fumaças, pode ter o que você quiser. Se não tiver a fonte, todo recurso fica sem vida. Mas o Senhor vem em Eclesiastes 7:8 e fala: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O melhor vinho foi guardado para o final do casamento de Caná. São sinais que ele vai dando, presta atenção nos sinais. Ele está colocando o povo dele em ordem para a glória descer de novo. E aí Isaías 30, para terminar, depois você lê o capítulo todo, ele descreve o desvio do povo de novo, como que Deus tratou o desvio do povo com disciplina pesada para trazer ordem para o povo. Talvez isso está acontecendo com a sua vida, porque eu sei que está acontecendo com a minha. Deus está trazendo disciplina pesada para colocar ordem no tempo que sou eu. Ele traz lutas, problemas de todo tipo, intensos, para colocar ordem. E ele traz a palavra para avisar, revelando o que ele está fazendo.
Leiam Isaías 30. É muito grande para a gente ler agora. Ele levou aflições para o povo dele se corrigir. E no versículo 23, a promessa que teria depois do arrependimento. Diz assim no 23: então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para seus animais. E as promessas seguem no 24, 25 e olha no 26. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. É lógico que não é físico. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. A fonte será como um aguaceiro derramado em cima de uma igreja em ordem. Você pode fazer parte disso. Mesmo que o seu tempo hoje pareça insignificante, a sua vida com Deus, o seu nível de pureza, o seu conhecimento bíblico, o seu tempo de oração, dá para arrumar. Dá para arrumar. Ele está colocando em ordem. E se vocês lerem esses textos, vai para a Bíblia, leia. A gente esquece dos profetas. Os profetas foram levantados por Deus para nós também, para colocar a nossa vida em ordem, para que as promessas todas boas se cumpram e não as ruins. Mas tem que ouvir ele, e dói para ouvir, porque ele acusa a gente do desvio. E a promessa é muito maior do que o avivamento. Tem gente que fala que isso é uma interpretação errada, que foi dada no começo do pentecostalismo, que foi uma heresia, que a segunda chuva não vai ser uma nova glória que vai vir, que já veio a glória no Pentecostes, que agora é só a volta de Jesus. Não importa se é ou não é. É uma interpretação que alguns dizem que Deus revelou. Eu não vou negar. Se for ou se não for, eu quero estar preparado para o que vier. E eu não quero ser limitado por nada na minha vida que me desvie de Deus e impeça eu de receber mais poder, paz, reino e sinais. Eu espero que você também. Então abandona tudo que Deus condena e pratique tudo que Ele exige. Tem que ir para a Bíblia, no tempo do Espírito, no modo de fazer do Espírito. Isso a gente está tentando aprender intensamente toda vez que a gente senta para conversar, nos nossos cultos, nos nossos encontros de terça, de quarta, em todo lugar que a gente para. Participe, tá bom? Vamos orar? Porque a glória deste novo tempo será maior do que a glória do primeiro. Em nome de Jesus, Senhor, nossa glória é fazer a sua glória aparecer. Nós queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Colocamos mais uma vez, Senhor, a dificuldade que nós temos de correria do dia a dia, de preocupações, de ansiedades, de limites humanos, porque a gente acha que a gente precisa se esforçar mais para a gente poder manter alguma coisa que a gente acha que a gente tem ou tem direito. E às vezes isso é só engano. Pode ser um engano do diabo, ou um engano nosso mesmo, da nossa carne, ou a gente está sendo seduzido pelo mundo para a gente não buscar o que Maria tinha, que era buscar intimidade contigo, ouvindo a tua palavra, para poder obedecer. A gente fica igual Marta muitas vezes, Senhor, cuidando das nossas coisas, porque a gente precisa trabalhar para o Senhor, porque o Senhor tem que nos abençoar, mas o Senhor não quer isso. Nós vamos fazer mais ajustes hoje, Pai, na nossa fé, em nome de Jesus, que o Espírito mostre para nós, para cada um de nós, onde a gente precisa abandonar o pecado, se purificar, se desintoxicar do mundo, onde a gente está exagerando. E uma das coisas que a gente exagera muito são nas telas, que a gente sai da frente das telas e entre na sua presença, buscando a sua face. E quando a gente tiver essa noção, Senhor, no céu, talvez antes, quando o Senhor se revelar para cada um de nós do que tem na sua face, e a gente vai se arrepender de uma forma tão amarga de ter gastado tanto tempo desperdiçando a nossa vida olhando para telas,
Nos perdoa por isso, Senhor. Queremos te conhecer face a face. E queremos que o Senhor nos permita ter a honra de viver uma manifestação maior do reino de Deus no nosso meio, para causar um impacto não na cidade, mas no mundo, Senhor. No mundo. Nós consagramos a nossa vida assim para Ti. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Capacita-nos e nos mova, Espírito Santo. Nos mova a viver uma vida digna, ousada, como a gente leu agora em Atos. É o mesmo Espírito que estava lá, que está aqui. Mova-nos, Espírito, em nome de Jesus. Amém.